Seja bem-vindo a esse canal, canal do Muniz. Esse é o quadro que eu chamo de raio-x automotivo. Hoje eu estou aqui com a Pajero TR4, um legítimo 4x4. Se tem um carro que é valente, é esse aqui, ó. Vou dar uma geral aqui na parte de fora, explicando algumas características, né, que esse carro tem. E depois eu falo sobre alguns detalhes internos também. Então me acompanhe nesse canal que hoje é dia de TR4. Ela tem um motor 2.0, essa versão é automática. Esse carro tem uma característica que também tem na Tracker, que é a abertura, né, do porta-malas. Dessa forma, você tem sempre que pensar que tem que deixar um espaço a mais aqui atrás. Quando você vai parar em alguma vaga mais apertada, ou quando você for chegar em casa e for tirar as compras, né, do mercado, ou qualquer coisa que esteja aqui na parte da mala. Também, se caso você estacionou e aqui tem um outro carro, tem estacionamento que é assim. Então, se atenta a esse ponto. Falando sobre a mala, é uma mala, digamos, espaçosa. Essa unidade não tem GNV. Uma característica que eu gosto muito desse carro é essa lanterna assim mais clara, eu acho bem legal. É um Jeep raiz, então ele tem, né, esse design, né, um pouquinho mais alto e o carro sendo mais robusto, né, vai aguentar qualquer tipo de terreno. Ele foi feito para isso. O step dele fica na mala. A medida do pneu é um 225/65 aro 17, já é um aro de fábrica, então esse carro já vem calçado de fábrica. Esse pneu 17 é um aro grande. Aqui, como vocês podem ver, é uma versão flex. Ele está calçado com um pneu AT. Tá até bem novo. O pneu AT, ele tem o objetivo de você usar a maior parte na cidade, mas também é um pneu que vai te auxiliar em alguma área rural, igual eu tô aqui. A chegada desse sítio, nós tivemos um trecho com terra, né, com uma parte com terra, com água, onde ficaram algumas poças. Ele vai e passa como se nada tivesse acontecendo, porque realmente ele foi feito para passar em lugares que realmente demandam, né, e precisam de um carro 4x4. Aqui em cima vocês podem ver, ele tem duas longarinas, você consegue atravessar aqui o rack de teto, você consegue levar bagagem, bicicleta. Chegando aqui na frente, você pode ver que ele tem um farol que parece que é xenon, mas não é xenon. Essa frente dele também é bem legal, são os modelos mais novos, né, da TR4. Os últimos modelos que foram fabricados, eles vieram já com essa frente mais moderna. Aqui ele está usando um Santo Antônio, é um acessório, mas dá para equipar muito esse carro. Dá para você botar bagageiro de teto, botar LED aqui naquela parte da frente, como as pessoas botam. Dá para fazer também lift. Aqui no caso ele tá original, mas tem gente que coloca um lift, então ele sobe alguns centímetros. E também tem pessoas que aumentam a medida do pneu. Vai mais de gosto mesmo, tem gente que mantém assim. Dessa forma você já consegue, né, ir para muitos lugares, mas tem gente que de forma estética gosta de levantar o carro. Ou não somente estética, né? Tem gente que realmente faz trilha com o carro, então para não raspar a parte de baixo, as pessoas elevam ele um pouquinho. Agora aqui falando de motor, é uma entrada de ar que ela passa por aqui. Aqui fica o filtro, e nós temos a bateria, a caixa de fusíveis e aqui os cabos de vela. O radiador fica nessa parte. E um outro detalhe que vocês conseguem ver também já aqui é que esse carro não tem a manta acústica. Um carro de passeio, ele vai ter essas características. Vai ter uma manta acústica para não passar ruído para dentro da cabine do carro. É um Jeep raiz. Então ele não tem a manta acústica. O carro vai ficar ruim por causa disso? Não, ele não vai ficar ruim. Somente ele não tem esse cuidado, né, de não passar o ruído do motor para a cabine. Então, informações agora sobre o carro, né, sobre motorização, sobre cavalaria, tanque de combustível, porta-malas. Eu vou colocar todas essas informações aqui. Esse carro não tem repetidor de seta no retrovisor, então o repetidor de seta vai ficar localizado aqui na lateral do carro, né, perto do paralama. E como que você identifica que é uma TR4 4x4? Um desses indicativos, se você não tiver acesso à parte de dentro do carro, onde tem uma alavanca de câmbio para a tração, você consegue ver através desse adesivo. Ele sempre vai estar aqui nessa área, mas claro, se você tem acesso à parte de dentro do carro, você vai ver que tem um câmbio aqui. Esse câmbio ele é responsável pela tração 4x4. Aproveitando aqui, eu já vou mostrar a parte interna do carro. Você consegue ver que ele tem um acabamento mais cuidadoso. Não chega a ser uma borracha, né, aquele soft touch, mas é um acabamento bom, é um plástico bom. Essa parte aqui é de couro. Aqui os comandos do vidro elétrico, então você tem acesso aqui ao vidro do motorista, ele é o One Touch. Aqui você consegue mexer no retrovisor, o espelho retrovisor também é elétrico. Aqui tem um botão de farol de neblina. E essas duas opções aqui, botões que você pode criar, né? Talvez colocando um LED, você coloca um LED, puxa a fiação
e bota um botão aqui. Então você vai ter acesso mais rapidamente. Volante do carro, vocês podem ver que é um volante macio, não é costurado em couro, não tem volante multifuncional com botões aqui como piloto automático, comandos de rádio, essas coisas não tem no volante, então você vai ter acesso diretamente na multimídia. É um banco de couro, um banco grosso e confortável, um couro muito bom mesmo, de boa qualidade. Eu tenho 1,80 m, estou aqui no carro de forma confortável, a posição de dirigir é boa, você tem uma posição mais elevada do que carros convencionais, por se tratar de um Jeep. Aqui você tem as saídas de ar-condicionado, tem duas aqui centrais, uma na lateral esquerda e uma desse lado aqui. 4 saídas de ar-condicionado. Essa multimídia o dono colocou, bem bonita, né? Ocupa aqui uma parte bem completa dessa área, foi muito bem colocada. O acabamento dela aqui, ó, tá bem certinho. Aqui nós temos o controle do ar-condicionado, então velocidade, temperatura, posição. Se ele vai ventilar no pé, se ele vai ventilar para para-brisa ou para frente. Esse carro tem um câmbio automático, né? Esse câmbio automático ele é um câmbio de 4 marchas. Tem a posição P de parking, ré, neutro. O D ele tem 4 marchas, o 2 ele usa 2 marchas e o L é de low, ele usa a primeira marcha somente. Então essas opções de uma marcha ou 2 serão usadas somente em lugares que você realmente está fazendo uma trilha, ou você não precisa ganhar velocidade, você precisa transpor obstáculos. Então você vai usar essas marchas, são marchas de força. Vindo para cá, alavanca de câmbio 4x4, 2H, tração traseira, 4H, tração nas 4 rodas, e o 4HLC e o 4LLC. Agora aqui falando sobre espaço interno para quem vai como carona, eu tenho 1,80 m, eu vou entrar aqui agora. Como vocês podem ver, eu estou com o joelho bem colado no banco. Dependendo da angulação que o motorista usa o banco aqui, você vai um pouco apertado. Aqui é um exemplo do espaço que tem. Então, se for uma pessoa que não é tão alta igual a mim, vai conseguir viajar aqui tranquilamente. Vou dar agora uma geral nele aqui, com capô e portas abertas, para vocês terem uma noção melhor. Um legítimo Jeep. Esse é o Pajero TR4. Nessa unidade eu consegui algo a mais. Eu consegui trazer o dono do carro aqui e vou aproveitar para fazer algumas perguntas a ele sobre o dia a dia com o carro, né? O que ele está achando, e também sobre o consumo. Eu sei que é algo que vocês buscam muito, saber sobre o consumo do carro. O mito da Pajero TR4 que ela bebe muito, tem gente que fala que não bebe. Então a gente vai perguntar agora pro dono. Aqui com o Fernando, esse é o cara, esse é o dono do carro. E ele vai falar aqui para mim algumas informações sobre o consumo, sobre o dia a dia. Vou começar perguntando aqui sobre consumo. O que você acha do consumo do carro na cidade e na estrada? Já começou logo na ferida, né, da TR4, né? Quando o pessoal pesquisa na internet TR4, eu mesmo, antes de comprar, uma das coisas mais importantes é isso. Não é um carro econômico. Já corta aqui logo, não é um carro econômico. É um Jeep, né? É uma SUV. Se você pegar carros aí parecidos, né, sem muita aerodinâmica, carros pesados, né, realmente ele tem um consumo um pouco maior, inclusive com veículos da mesma categoria. Sim. Só que na minha opinião não foge muito. Se você pega aí alguns carros, alguns Jeeps tão pesado quanto a TR4 e com consumo um pouquinho menor, vamos botar assim. Não faz o que a TR4 faz. Aí é uma questão de você avaliar se é uma boa compra independente do consumo. Se você quer um Jeep, quer um carro SUV que consiga você ir numa estrada de barro, fazer uma trilha leve, fazer um passeio off-road, você não tem para onde correr. Na minha opinião, você tem carros mais econômicos, mas não tantos assim que você deixe de comprar a TR4 só por causa disso. A não ser que você queira outro tipo de categoria de carro. Sim. Né? Um sedã médio, novas SUVs, né, de urbano, né? Mas a pegada é totalmente diferente, na minha opinião, né? Isso é a minha opinião, obviamente. Sim, mas se caso vai usar o carro para um uso urbano, e algumas vezes assim, igual nós estamos aqui em sítio, o carro, como ele falou, o carro sedã vai, claro, ser mais econômico, mas você vai ter uma certa dificuldade de chegar nesses lugares, já com a TR4 não. Para mim é o seguinte, é um carro que eu moro na cidade, trabalho na cidade, mas quando eu quero fazer minha viagem, meu passeio, é um carro que vai me atender. Então é um carro que é adaptado à minha realidade, né? Sim. Não justifica eu ter ele usando todo dia, mas quando eu faço uma viagem igual a gente está aqui agora, né? Se eu pegar uma estradinha de barro, você não tem medo nenhum. É um carro que vai te levar em qualquer lugar que você precisa. Então, o carro, ele está fazendo hoje comigo em torno de 7,5 a 8 no uso urbano. O uso urbano, só para considerar, não é trânsito pesado que eu pego, eu não pego engarrafamento. Acredito que quem pegar esse tipo de engarrafamento vai fazer menos. E na estrada eu consegui fazer 9,5 a 10, no máximo assim, no estradão. Sim.
É o que eu consegui. Então, para a assim, proposta do carro, tá aceitável, 10 km por litro. Você tem SUVs que fazem em torno de 12, 12,5, né? Obviamente é um consumo menor, mas, enfim, não é Porque um não carro... faz metade desse carro, o que esse carro faz. É isso aí. Mas aí, então, se o cara já tem um carro de passeio e ele procura um carro para esporadicamente ele ir para algum sítio ou algum lugar assim que em algumas situações precise do 4x4, você indica a Pajero TR4. Com certeza, com certeza. É um carro altamente confiável, até para uso na estrada, tá? Tem muita gente que tem medo de pegar serra, pegar curva em dia de chuva, né? Principalmente quando o carro tem a tração traseira. A TR4 você consegue usar o 4x4 dele, né? Que ele tem um diferencial Isso central. É legal, é. Você usa o 4x4 no asfalto sem dificuldade nenhuma, diferentemente de outros Jeeps que Sim. não tem um diferencial central, que só pode botar o 4x4 em local com pouca aderência, tipo o estradão de barro, né? Tem a lama, essas coisas, senão danifica, né, todo o conjunto mecânico do carro. Se a pessoa está procurando o carro para usar no dia a dia, de trabalho, né, e de viagem. Dia a dia que eu digo, o trajeto que ele faz para o trabalho é de 50 a 60 quilômetros, isso considerando ida e volta. Você indicaria a Pajero TR4 para ele? Com certeza, na verdade essa é a minha realidade. Meu trajeto hoje é mais ou menos 50 a 55 km diários, eu ando ele diariamente. E assim, em relação só a consumo, né, que existem carros mais econômicos para fazer isso, só que a proposta de ter um carro só, de repente, compensa, na minha opinião, compensa. Sim, entendi. Porque eu uso pro dia a dia, sem problema nenhum, é um carro confortável, tá? Apesar de ser um Jeep, né, o diferencial traseiro dele, o eixo traseiro tem um diferencial, é eixo rígido, né? Mas ainda assim é um carro confortável, por ser um carroceria Jeep, né? Tem muita gente que pensa dessa forma, né? Que o Jeep tem que ser um carro duro, que tem aquelas ideias de bandeirante, de rural de antigamente. Não necessariamente, ele acabou de informar aqui. É um carro confortável e também vai te passar muita confiança e durabilidade de peças, né? Ele, na minha opinião, é um Jeep bem confortável, tá? Existem Jeep que são totalmente desconfortáveis, como eu já tive o Jimny, né? É totalmente diferente, tá? Quando eu comecei a andar com a TR4, nossa, pra mim foi maravilhoso, acostumado com um carro duro. Aí pega um Jeep, né, com a TR4, que tem um pouco mais de conforto, pra mim tá maravilhoso, por enquanto, a experiência tá boa. Esse foi o raio-x automotivo com a Pajero TR4 e também tivemos aqui as informações que o dono nos passou. Então, uma informação genuína, até porque ele é o proprietário desse carro. Dessa forma, você consegue ter mais um norte, né, se você estiver procurando um carro para usar no uso misto, né, que eu digo, de cidade e também uma área rural.